Existem muitas outras diferenças entre a teologia cristã e a teologia judaica, como a questão de Jesus ser considerado pelo cristianismo como o próprio Deus encarnado em uma pessoa humana. Na concepção judaica, isso é inconcebível, já que os judeus enxergam o ser de Deus como totalmente espiritual e não carnal, não humano. A kippá, que é um adereço masculino usado pelos homens judeus, conhecido também por solidel, com o qual eles cobrem a cabeça, expressa respeito e consciência que sempre há algo acima do homem. Isso é a representação de que o conhecimento humano é tão limitado que não se pode nem sequer compreender o próprio Deus. Então, a concepção de que o próprio Deus se manifestou em uma pessoa, adquirindo uma forma humana, com todas as suas limitações, é algo que não faz parte do desenvolvimento e do pensamento teológico do judaísmo. Consequentemente, o judaísmo rejeita a doutrina da Trindade. A maioria dos judeus considera que a Trindade é um monoteísmo mesclado com outras concepções, provavelmente por causa da influência dos povos orientais, como os egípcios, por exemplo. Os judeus também não aceitam a ideia de uma morte vicária. Eles não aceitam a ideia de Jesus morrer pelos pecados de outras pessoas. Esse conceito não existe no judaísmo, mesmo diante de toda a lei sacrificial apresentada na lei de Moisés, segundo o entendimento defendido pela teologia judaica, e basta, portanto, o arrependimento pessoal do coração do homem para que ele seja perdoado, assim como aconteceu com os ninivitas diante da pregação de Jonas. Nenhum sacrifício foi necessário. Outro ponto teológico que os judeus não aceitam é a defesa, principalmente desenvolvida pelo apóstolo Paulo, de que a lei de Moisés foi substituída pela graça e que não é mais necessário guardar o sábado, pois o mesmo foi substituído pelo domingo, e que até mesmo os animais impuros podem ser consumidos, que as festas de Israel não precisam ser comemoradas, pois foram anuladas. Outro problema para os judeus é a doutrina de que Jesus seria o intermediário entre Deus e o homem. No judaísmo, o homem tem acesso direto a Deus sem precisar de um intermediário. Os judeus dizem que quando vão visitar um túmulo de algum sábio rabínico, costumam fazer orações a Deus nesse túmulo, pois acreditam que através dos méritos de determinado sábio, seus pedidos serão atendidos. No entanto, eles dizem que o sábio falecido não é um intermediário entre Deus e quem está fazendo a oração. E outra crítica feita pelos judeus em relação aos cristãos é a de que os cristãos usam textos fora do contexto histórico para apoiar a afirmação de que Jesus é o Messias. Além disso, os judeus vão dizer que as genealogias apresentadas em Mateus e Lucas são bem diferentes uma da outra. Os judeus dizem que essas genealogias foram construídas para tentar provar que Jesus seria descendente de Davi. Porém, quando fazemos uma análise das genealogias, percebemos não haver contradição. Tanto José quanto Maria eram descendentes do rei Davi. José era descendente do rei Davi através do rei Salomão, e Maria era descendente do rei Davi através de Natã. Fiquem atentos, porque nessa série nós iremos analisar esse fato. Eu explicarei isso em detalhes. Todas essas críticas existem porque os judeus não acreditam que Jesus de fato ressuscitou. Caso contrário, eles não teriam nenhum problema em relação aos textos mencionados na Bíblia hebraica que foram usados pelos evangelistas com referência a Jesus. Não teriam nenhuma dificuldade em admitir que a revelação de Deus é progressiva e os conceitos acerca do Messias foram sendo formulados ao longo da história e que, assim, novos conceitos foram revelados no tempo oportuno, como o conceito de que todos os escritos sagrados apontavam para Cristo e que os mesmos eram sombras daquilo que foi manifestado plenamente em Jesus Cristo. Não teriam dificuldade em perceber que a Trindade é uma consequência lógica e que não fere o monoteísmo apresentado em todas as Sagradas Escrituras. Conseguiriam perceber o agir de Deus em toda a história humana, através de outras nações também, comprovando que Deus se revela a outros povos, como foi o caso do próprio rei de Salém, Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo,
como foi o caso também de Abimeleque e tantos outros. Deus é o Deus que se revela e manifesta a sua glória em toda a terra. Ou seja, partindo da premissa de que de fato Jesus é o Messias, e que ao longo da história de Israel e ao longo da história das nações, Deus foi se revelando e preparando todo mundo para a chegada do Messias, esses textos fazem todo sentido. Da mesma forma, faz sentido considerar que outros povos foram influenciados pela cultura de Israel, assim como a influenciaram também. Portanto, o fato do conceito de trindade fazer parte da cultura de outros povos não significa que seja um conceito que fere o entendimento apresentado nas Sagradas Escrituras. Quando consideramos a obra de Cristo, percebemos que nunca houve nem haverá ninguém que tenha vencido a própria morte. Os judeus não acreditam na ressurreição porque creem que isso seja algo impossível de ser realizado. Mas eles não conseguiram provar que Jesus de Nazaré mentiu e que seus seguidores estavam mentindo também. No entanto, mártires e mentirosos não são feitos do mesmo sangue. Em suas afirmações, Jesus disse ser Deus. Jesus agiu como Deus e provou ser quem afirmava ser. E partindo dessa premissa, ele tinha autoridade para trazer a interpretação correta da lei e fazer a aplicação devida. Tinha autoridade para trazer luz sobre os textos em que havia muitas disputas.